Começando, pessoal, boa tarde. Agradeço aí o convite da D+E, Léo, da turma toda que está aqui. Hoje esse fórum aqui, enfim, acho que é mais para trazer uma visão de mercado imobiliário no papel de consultoria, tá? Não sei se todos conhecem aqui a CBRE, mas é uma das maiores consultorias imobiliárias do mundo, presente em diversos países. A gente representa aqui diversos players, proprietários, sempre no intuito de fazer o melhor negócio, né? Representando os interesses do proprietário e trazendo o ocupante. E temos a D+E como um dos grandes parceiros aqui do mercado de arquitetura, ajudando nessa tomada de decisão, no embasamento. Para trazer uma introdução aqui hoje, um pouco da nossa visão, mais baseada em indicadores, tá? Que é uma vertente aqui do nosso ramo de atuação. Vou colocar aqui para passar. Bom, dentro das diversas linhas de negócio da CBRE, a gente tem a área de inteligência de mercado, que gera trimestralmente todos os indicadores, que específico do Rio de Janeiro. Essa inteligência de mercado tem equipes que varrem imóveis, analisam há mais de 40 anos todos esses indicadores, e a gente consegue trazer um apanhado de como que acontece o comportamento do mercado imobiliário corporativo. Então, só para dar uma visão geral aqui vocês, a gente cortou, claro, de 2010 para cá. Acho que a ideia é só para vocês terem uma ideia realmente de como que é esse mercado, tá? Novo estoque no Rio de Janeiro em relação a lajes corporativas. A gente não tem uma entrega nos últimos anos, não há uma previsão agora também no futuro de uns mais dois. Existem alguns projetos ainda específicos de Zona Sul para saírem, mas a gente já avisa aí 2027, 2028. A gente teve um congelamento aqui no Rio de Janeiro, uma entrega bem massiva. Se a gente for olhar aqui nos anos que sucederam 2013, parte dessa oferta entregue ainda gera uma vacância aqui elevada no mercado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, foi feito um movimento massivo para lajes AAA. Então, não sei se todos aqui conhecem o termo, mas dentro dos critérios de classificação, lajes maiores que 1.000 metros quadrados, critérios de eficiência, bicicletário, selo LEED, isso tudo leva a classificar um imóvel como um AAA. Então, o Rio de Janeiro, nos últimos anos, um pouco depois do movimento em São Paulo, reforçou essa tese do movimento do Flight Quality no Rio de Janeiro, isso é evidente, edifícios basicamente concentrados aqui, Porto e Centro, tá? A gente passa aqui para absorção bruta. A absorção bruta é todo metro quadrado transacionado trimestre a trimestre. Os gráficos aqui até 2023, eles estão acumulados anualmente. 2024 a gente só tem até o segundo TRI, né? A gente fecha o terceiro TRI agora e depois entra o acumulado. A gente teve esse ano uma absorção próxima a 96.000 metros quadrados, só que fazendo uma distinção, absorção bruta, todo metro quadrado transacionado, absorvido. Absorção líquida é exatamente o delta de quanto a empresa ocupava para quanto que ela foi. Se uma empresa sai de 2.000 metros quadrados, vai para 10.000, a gente tem esse delta de 8.000. Entra positivo aqui. Se a gente tem uma redução de área ocupada, esse acumulado ele entra negativo e a gente faz o somatório no final do ano. Fato que uma tese do movimento de Flight Quality que a gente vem observando no Rio de Janeiro, algumas empresas conseguiram, de certa forma, enxugar a sua área total ocupada. Porém, depois de um ciclo pandêmico, a gente observa que as empresas têm necessitado um pouco mais de áreas colaborativas, né? Um redesenho do seu layout, que acho que tem uma sinergia muito significativa com vocês. Então, nesse momento, um pós-pandemia, até para atrair, né, o escritório se tornar atrativo para o retorno presencial, a gente tem visto cada vez mais estudos de layout e também esse redesenho. Bom, obviamente, passando o que eu expliquei de absorção bruta, a gente tem a absorção líquida, ou seja, a absorção líquida ela é literalmente o termômetro de crescimento do mercado do Rio. A gente pode olhar aqui um ciclo, a gente passou por pelo menos aqui 4 ciclos negativos, ou seja, uma grande devolução de área de metro quadrado ocupado no Rio de Janeiro. Isso impactou drasticamente. Fato que a gente ainda nesse período tivemos grandes entregas de edifícios. Até um pedaço, uma parte dessa área entregue aqui no Porto Maravilha. Dessas desocupações, o setor de óleo e gás que a gente está aqui presente afetou bastante. O mercado do Rio de Janeiro está muito vinculado e dependente disso, né, e da cadeia que ele movimenta.
2020, situação pandêmica, né? A gente viu aqui o movimento. É interessante ressaltar que em 2020, o Rio de Janeiro, nessa absorção líquida negativa, não é diretamente vinculado à pandemia. Tá? A gente teve, já eram devoluções que vinham de aviso prévio oficializado em 2019. Tem uns 25% dessa fatia aqui, efetivamente, é a pandemia. O restante já era algo previsto por mudanças que vinham acontecendo. Tivemos ainda um respiro aqui em 2021. Podemos dizer que em 2022 nós saímos da UTI aqui, começamos um sinal de recuperação, né? Tímido, 22, 23. A nossa expectativa é que 24 melhore e a gente tem notado isso, né? A receptividade das empresas, as conversas, de modo geral, demonstrando um interesse em pensar na movimentação e o crescimento também da sua área de escritório. Todos esses indicadores, né, um misto de novo estoque, se esse novo estoque é entregue, se ele é absorvido ou não absorvido, as devoluções geram a taxa de vacância. A taxa de vacância é oficialmente o tamanho do mercado, oferta sobre o tamanho do mercado. Hoje o Rio de Janeiro tem uma vacância de 29 pontos percentuais. Tá? Então, esse é o tamanho. O Rio de Janeiro tem um estoque, tá, monitorado pela CBRE, de 12 milhões de metros quadrados. 8 milhões de metros quadrados, a gente avalia 50% desse no trimestre, por critérios de classificação. Dentro desse primeiro critério aqui é o imóvel ter ar-condicionado ou não é, que é um crivo assim, mínimo hoje para uma grande empresa passar a analisar. E aqui, essa taxa de vacância, ela pode ser observada por região. A gente também tem um critério, né? A CBRE, para gerar todos os indicadores, a gente tem um mapa de divisão geográfica do Rio de Janeiro. Ele não segue uma regra em relação aos bairros da cidade. Exemplo, centro da cidade até 3, 4 anos atrás, a gente considerava esse apêndice do Porto Maravilha e Cidade Nova. Com o desenvolvimento desses mercados, a gente viu a necessidade de criar um mercado Cidade Nova pelos empreendimentos volumosos, um mercado específico de Porto Maravilha, que começa lá de trás, perto do INTO, quando, né, o desenvolvimento do antigo Port Corporate, hoje é a sede do Bradesco. E aí também um mercado muito maduro, né, e novo, recente, e deixar toda a parte de centro da cidade. Quando a gente entra aqui na região Flamengo, só para pontuar, Flamengo engloba os bairros de Glória, Catete e Laranjeiras. Laranjeiras, um mercado menor, né, praticamente 2 imóveis distintos, corporativos, e o restante no eixo praia. Botafogo vai oficialmente ali do início da praia de Botafogo, entroncamento muito próximo ao FGV e para dentro do bairro, e onde se tem aí a divisão de até onde vai Botafogo. Rio Sul é o limitador, né, cortando para o túnel, para Copacabana, e até quase o eixo com Humaitá. Lagoa, que também se tem um corporativo, dali para frente já é todo o mercado de Zona Sul nosso. Zona Sul, então, engloba lá o Lagoa, Ipanema, Leblon, Copacabana. Tá? Jardim Botânico, que é um mercado menor, mais de Saleta, Gávea também. Porto Maravilha, como eu falei, Cidade Nova e Barra da Tijuca. Então, aqui a gente tem essa curva, né, mesclada, as oscilações trimestre a trimestre, né, ano a ano. Porto Maravilha aqui, você tem essa curva, esse pico, que é exatamente quando foi a entrega não ocupada, mas você vê que o mercado do Porto, como teve uma boa reação desde a sua entrada, né, um atrativo oficialmente para as empresas de modo geral. E aqui a gente deixou do lado só um comparativo, o que era a taxa de vacância, né? A vacância ainda, quando a gente olha só a classe, o AAA, a gente tem 40% hoje no mercado ofertado, tá? De lajes corporativas. Isso visão geral. Aqui é só o mercado geral e aqui é o AAA. Então, só para dar um overview a vocês aqui do que é a CBRE, que a gente atua. Eu sou da área de comercial, locação, lajes corporativas. Está aqui representada pelo Alberto também, aqui fora, a Renata, do time comercial. Mas dentre as linhas aqui, o que eu faço para escritórios, a gente tem um braço para condomínio logístico, galpão, área de representação global de empresas, exemplo, qualquer movimentação do Google no mundo, a CBRE que faz essa gestão. Recentemente, movimentação da IBM nos últimos anos, um braço da CBRE é contratado para tal. Temos área de land service, avaliação e invocação de terreno, capital markets, investimento, venda de portfólios e outras áreas aqui de suporte que, enfim, acho que podem consultar depois aqui, quiserem mais
tiver mais alguma dúvida, acionar a gente aqui para esclarecer e ver onde a gente pode somar aí com cada um aqui que está presente. Agradeço. Se tiver alguma outra dúvida adicional, posso fazer. Obrigado. Léo, obrigado aí também. Valeu.